O arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Muita gente tem dúvida a respeito desse tema. Eu quero aqui, juntamente com vocês nesse vídeo, esclarecer para vocês algumas dúvidas. Confesso que eu já tive também algumas dúvidas sobre o arrebatamento da igreja, mas hoje eu não tenho mais tema, né? Me aprofundei muito nesse tema do arrebatamento da igreja e eu cheguei à conclusão que sim, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então nós vamos ler aqui, né, juntos, alguns versículos que nos provam que sim, Jesus ele vem buscar a igreja antes da chamada a grande tribulação. Amém, meus irmãos? Se você tiver uma Bíblia aí, você pode ler comigo. Se você não tiver, não tem problema. Eu vou lendo aqui para vocês e vocês vão acompanhando comigo a leitura. Vai ter momento que eu vou olhar para o lado, que eu estou lendo aqui o versículo. Então, vai ter momento que eu vou olhar para o lado, porque eu tenho que ler aqui o versículo junto com vocês, tá? Então, quando eu olhar aqui para o lado, vocês não estranhem, tá bom? Então, vamos lá. Muita gente tem dúvida, né, sobre quando Jesus virá buscar a igreja. Tem pessoas evangélicas se preparando para a grande tribulação. Tem pessoas evangélicas que estão se preparando para o arrebatamento da igreja. E tem aquelas pessoas que acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio da grande tribulação. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante que você fique comigo até o final, para que você venha entender. Não dá para falar sobre isso em 5 minutos. Então, tenha um pouquinho de paciência e fique comigo até o final desse vídeo. Nós vamos entender juntos o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Tem um versículo aqui, meus irmãos, que é em João 14. Gosto muito desse versículo, né? Aqui tem uma clareza muito grande do arrebatamento da igreja. Que diz assim, em João 14, né? Versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, veja bem, meus irmãos, quando eu for, eu vou preparar lugar, ou seja, quando Jesus for e estiver tudo pronto, ele tiver preparado o lugar, ele voltará e nos levará para ele mesmo. Ele diz assim: virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, é um versículo muito claro aqui que Jesus está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja que ele estava indo preparar lugar e que ele voltaria e nos levaria para ele mesmo. Quando estivesse tudo pronto, quando o lugar estivesse preparado, ele voltaria e nos levaria para ele mesmo. É um versículo que refere ao arrebatamento da igreja, ao povo. Sabe aquele povo que largou o mundo, que renunciou a si mesmo por amor a Jesus? É esse povo, para esse povo que Jesus está falando. Ali ele falava para os seus discípulos que tinha feito exatamente isso, largado tudo para seguir a Jesus. Então é para esse povo que Jesus está falando aqui, que ele vai voltar para esse povo e os levar para ele mesmo, tá? Então é um versículo assim bem claro, bem, né, não tem como ter dúvida aqui de que Jesus está falando com a igreja, né? Mas vamos lá, vamos ler mais um aqui então. Então vamos lá agora para mais um versículo, né, que é um dos mais citados aí pelos evangélicos, né, para aquelas pessoas que são pré-tribulacionistas, que é o Tessalonicenses, capítulo 4, né, que diz assim, no 4,16, diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, é claro demais, né? É um versículo assim muito claro, falando do arrebatamento da igreja. Veja bem que após a grande tribulação, irmãos, vai estar um caos, né, total aqui na terra.
poucas pessoas vão sobreviver à grande tribulação. Vai ser verdadeiramente um inferno na terra. A terra vai estar totalmente destruída. A terra vai estar em chamas. Eu acredito que acontecerá a terceira G mundial na grande tribulação. Eu acredito realmente que o inferno vai subir para a terra e vai fazer o maior estrago, né? Então, não vai sobrar nada da terra aqui após a grande tribulação. Outra questão também que é muito importante, né? De que Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação, é que ele fala que ele voltará e ele ficará nos ares. E nós, né, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, subiremos a encontrar ele nos ares. E após a grande tribulação, Jesus fala que ele voltará e ele descerá até o Monte das Oliveiras e pisará no Monte das Oliveiras. Então não dá para dizer que é o mesmo evento, não tem como. Primeiro Jesus ele vem para a igreja, depois ele vem e será revelado para o mundo, né? Logo depois ele vem e ele descerá na terra. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Ele descerá na terra e pisará no Monte das Oliveiras, né? Então, percebe-se aqui que são dois eventos. Não tem como dizer que é o mesmo evento. Não tem como. Por que o Senhor fala em um que ele vai nos esperar nos ares e nós subiremos ao encontro dele, e no outro ele fala que ele descerá e pisará no Monte das Oliveiras? Não tem sentido. Não tem sentido a gente encontrar com Jesus nos ares e ali dos ares a gente descer novamente para a terra com ele para ele pisar no Monte das Oliveiras. Não tem sentido, né? Então Jesus está falando de dois eventos que vai acontecer, né? Ele está falando ali do arrebatamento da igreja, a qual ele vem e fica só nas nuvens, e nós subiremos até ele. E ele está falando depois da grande tribulação, né, que ele até fala que o sol se escurecerá, a lua se converterá em sangue, né? E então verão no céu o sinal do Filho do Homem, né? E ele descerá até o Monte das Oliveiras, descerá em Israel, tá? Então são dois eventos assim completamente diferentes, tá? Então vamos lá para mais um versículo de que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Então aqui, ainda em Tessalonicenses, mas no capítulo 1, no versículo 10, diz assim também: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, tá? Então ele vai nos livrar da ira futura. O que é ira, meus irmãos? Se você se você ler sobre a grande tribulação, você vê claramente ali que é a ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios, tá? Sobre aquelas pessoas que só fizeram mal, que não receberam a Cristo. A grande tribulação é para quem não recebeu a Cristo, tá? Então aqueles que não receberam Jesus, que fizeram mal ao próximo, que fizeram só maldade durante a sua vida inteira, né? Rejeitaram, zombaram de Cristo. A grande tribulação é para essas pessoas, tá? Para crentes desviados, que desviaram dos caminhos do Senhor. Grande tribulação é para essas pessoas. Claramente, a ira de Deus para os ímpios, tá? Inclusive, né, na grande tribulação, terá muitas pessoas que vão se converter, tá? Eu provo para vocês aqui em Apocalipse 7:9, tá escrito: ó, depois daquelas coisas olhei e vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, reclamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Eles estavam ali diante do trono de Deus, adorando a Deus, e o anjo perguntou, né? Veio um dos anciões, né? E ele perguntou para João: quem são esses? De onde vieram, né? E João disse: tu sabes, Senhor. E ele disse-me: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
tá? Então aqui fala claramente que muitos irão se converter na grande tribulação, tá? Muitos irão ali se converter, porque a coisa vai pegar, a situação vai ficar muito catastrófica no mundo, na grande tribulação, e muitos vão reconhecer que realmente Jesus veio, levou a igreja, e muitos vão se arrepender ali e vão aceitar Jesus, né? A Bíblia fala que serão mortos, inclusive, por amor a Cristo. Muitos vão ter que perder a sua vida, né? Muitos perderão as suas vidas para alcançar a salvação. Agora seremos salvos pela graça se nós aceitarmos Jesus, obedecer a palavra de Deus, né? Está escrito nesse livro. A gente precisa disso para ser salvo, tá? Aceitar Jesus, obedecer a palavra do Senhor Jesus, e nós seremos salvos pela graça de Jesus, porque a gente não merece, né, meus irmãos? Nós não merecemos a salvação, mas pela graça e misericórdia de Jesus, nós seremos salvos, tá? Então, aqui não resta dúvida de que a grande tribulação é para os ímpios, é para aqueles que não aceitaram Jesus e é para aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, tá? Então aqui vai ser uma segunda chance e a última chance para eles se converterem a Deus de uma maneira, né? Infelizmente vai ser pela dor, mas ainda terá esperança para essas pessoas que serão deixadas no arrebatamento da igreja. A Bíblia é bem clara em relação a isso, né? Então, aqui também em Apocalipse, né, no capítulo 3, no versículo 10, também está falando, né, do arrebatamento da igreja. E o Senhor nos fala assim, ó: e como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, esse versículo também fala claramente que Jesus nos livrará da hora, não na hora, mas da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. Então ninguém escapará da grande tribulação. Nós temos aí até muitos bilionários fazendo bunkers, né, para se esconder debaixo da terra, porque eles sabem, tá? Os filhos das trevas, eles sabem do arrebatamento da igreja, estão cientes de que o arrebatamento vai acontecer. Então, mas eles estão enganados, né? Satanás está enganando eles, dizendo que se eles construírem bunkers debaixo da terra, eles serão poupados do que vai vir sobre a terra. Mas da grande tribulação ninguém vai escapar, tá? Então a grande tribulação, ela pegará o mundo inteiro. Pode se esconder debaixo da terra, pode ir para onde quiser. A grande tribulação vai alcançar a todos, não terá para onde fugir, tá, meus irmãos? Está na Bíblia, tá? A Bíblia aqui, ó, acabamos de ler que há de vir sobre todo o mundo. Então ninguém vai conseguir escapar da grande tribulação. Então, meus irmãos, eu acredito que nós estamos no princípio das dores. Eu acredito que antes do arrebatamento, a igreja passará sim por alguns momentos difíceis, tá? Seremos perseguidos, veremos catástrofes naturais, tá? Porque tudo isso antecede aí a volta de Cristo. A Bíblia relata os princípios das dores com esses eventos: catástrofes naturais, fomes, guerras, rumores de guerras. Meus irmãos, não estamos vendo isso acontecer? Terremotos em vários lugares. E esses são os sinais de que Jesus está prestes a arrebatar a igreja. E um sinal que eu costumo dizer que é um dos mais fortes, né, no meu entender, é a apostasia, tá? As pessoas, o que é a apostasia? É as pessoas se afastando de Deus, as pessoas abandonando a fé, tá? Ouvindo doutrinas de demônios, deixando a sã doutrina do Senhor Jesus e abandonando a Cristo. Então as pessoas estão se afastando cada vez mais de Cristo. Podem observar, as igrejas estão vazias, círculo de oração vazio, totalmente vazio. Então as pessoas estão se distanciando de Deus. Aumento da maldade, o esfriamento do amor, tudo isso é um sinal muito claro do arrebatamento da igreja. Veremos isso, já estamos vendo isso, mas vai se intensificar ainda mais, tá? Então as coisas tendem-se a piorar. Então nós estamos no princípio das dores,
tá? Então a coisa vai se intensificar cada vez mais. É como a contração, né? Com a mulher, quando ela está grávida, ela vai tendo contrações cada vez mais fortes, né? Então, meus irmãos, nós temos aqui também, né, esse versículo de Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, que também faz referência ao arrebatamento da igreja, tá? Então, nós temos aqui 5 virgens loucas e 5 prudentes. E essa parte aqui que eu vou ler para vocês, ó, é bem interessante, ó, presta atenção. Sim, eu vou ler aqui para vocês o versículo 6, né, que é um versículo assim muito, muito interessante, que fala claramente do arrebatamento da igreja. Ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. O que é o noivo, meus irmãos? O que a Bíblia fala sobre o noivo? O casamento da igreja. O que a Bíblia fala sobre noivo? É o casamento de Jesus com a igreja, né? É claramente ali Jesus se refere ao casamento de Jesus com a sua noiva, ou seja, a igreja é a noiva de Cristo. Ó, saí-lhes ao encontro, ou seja, bate claramente com versículos com aquele versículo que nós lemos, né? Que encontraremos o Senhor nos ares. Ó, aqui fala assim claramente, ó, saí-lhes ao encontro. Nós vamos sair da terra e vamos ao encontro com o Senhor. Nós vamos sair da terra e nós vamos subir ao encontro de Jesus nos ares, né? Acabamos de ler esse versículo, que nós encontraremos o Senhor nos ares. Então aqui, mais uma vez, o Senhor falando, saí-lhes ao encontro. Não é Jesus que desce à terra, é nós que vamos encontrar Ele nos ares. É bem claro, né? Não resta dúvida nenhuma. Então, mais um versículo aqui que prova de que o arrebatamento da igreja não é a mesma coisa que a volta de Jesus lá depois da grande tribulação, tá? Arrebatamento, Jesus fica nos ares, e quando ele vier depois da grande tribulação, ele virá e pisará no Monte das Oliveiras. Ele vai descer na terra, tá? No arrebatamento ele não desce, mas nós é quem subimos até ele. E na grande tribulação ele descerá, ele pisará no Monte das Oliveiras. Então não resta dúvida, né, meus irmãos, né? Eu poderia aqui citar muitos versículos para vocês, né? Mas esse vídeo vai ficar muito longo. Mas até aqui eu acredito que você já tenha, né, entendido que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Não resta dúvida, né? Então, se você tiver alguma dúvida e se você discordar, né, de alguma coisa que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar, vou atrás, porque aqui você pode discordar de mim, mas você tem que provar para mim que a sua visão é a correta. Mas, meus irmãos, eu lendo a Bíblia, né, eu lendo a palavra, não me resta dúvida nenhuma de que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Muito claro, muito, né, tá muito claro quando a gente lê. Então, às vezes as pessoas acabam complicando a palavra, né? Mas a palavra é simples. Você lê e você vê uma simplicidade na palavra. Meus irmãos, o que nós precisamos para ler a Bíblia é ter o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, a gente lê de uma clareza tão grande a Bíblia que não resta dúvida, né? A palavra do Senhor, o Espírito Santo vai esclarecendo para a gente tudo que a gente vai lendo. Então você precisa sim do Espírito Santo, você precisa ter o Espírito Santo. Tanto é que sem o Espírito Santo você não será arrebatado, tá? Infelizmente, hoje as igrejas falam muito pouco sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, ninguém vai ser arrebatado sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal de que a pessoa vai ser arrebatada. Uma igreja de Cristo que não tem o Espírito Santo não é a igreja de Cristo. É necessário nós termos o Espírito Santo para sermos arrebatados. Sem o Espírito Santo a gente não vai a lugar nenhum, tá? Então, se você não tem Espírito Santo, busque o Espírito Santo correndo. E como se tem o Espírito Santo? Abandonando o pecado, renunciando, negando a si mesmo, negando os seus prazeres, os seus desejos da carne, e realmente tendo uma vida íntima com Jesus. Aí, a partir daí, Deus derrama sobre você o Espírito Santo e você é selado pelo Espírito Santo.
Então, meus irmãos, é sério, tá? Isso não é brincadeira. Sem o Espírito Santo, ninguém será arrebatado. Então, serão arrebatados somente quem tiver o Espírito Santo de Deus, tá? Vou provar para você que você precisa do Espírito Santo para ser arrebatado. Ó, aqui nós lemos aqui em Apocalipse 22, no versículo 17, diz assim, ó: o Espírito e a noiva dizem, vem. Meus irmãos, o Espírito Santo é a noiva, o Espírito Santo é a igreja, dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o Espírito Santo e a noiva desejam o arrebatamento, tá? Nós acabamos de ler que o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, Senhor, porque é isso que a noiva e o Espírito Santo desejam. Que Jesus venha, né? Que Jesus, quem realmente tem o Espírito Santo, deseja muito a vinda dele, né? Então, quem não está preparado não deseja. Pessoas que estão em pecado, é claro que não vão desejar a vinda de Jesus, né? Então, mas aqueles que têm o Espírito Santo, que vivem uma vida para Jesus, deseja a volta dele, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Desejamos esse dia, almejamos a vinda do Senhor. Eu creio que vocês também estão almejando. Se você está nesse vídeo, você tem interesse realmente no arrebatamento da igreja. Então, quem está em Cristo deseja, obviamente, a vinda dele. Amém, meus irmãos? É isso que eu tinha para passar para vocês. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas coisas para você, né? Se você não concordou com alguma coisa que eu disse, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, tá? Mas, meus irmãos, para mim, né, não resta dúvida nenhuma de que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. E se prepara, meus irmãos, não queira ficar aqui para ver o que vai acontecer na grande tribulação. Os sinais estão todos aí, tá? Só não vê realmente quem está numa cegueira espiritual profunda. Porque se você tem o Espírito Santo, você está vendo sinais com certeza. E vamos nos preparar, porque o Senhor Jesus, meus irmãos, está às portas para arrebatar a igreja. Tá? Falo isso diante dos sinais que o Senhor Jesus nos deixou. Claramente, o Senhor está às portas, mediante os sinais que Ele nos deixou. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo, tá? Para o despertamento da igreja. As pessoas estão dormindo. Então, que você envie esse vídeo para frente, porque assim o YouTube ele vai entender que esse vídeo é relevante e vai recomendar para as pessoas. Então, que esse vídeo sirva de alerta, que você possa compartilhar e que Deus possa te abençoar profundamente. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.